o livro pior do que daqui, né? Aí ele mandou um recado para mim, naquele tempo não tinha telefone, praticamente. Eu lembrei, no tempo anterior, eu acho que não tinha nem telefone. A comunicação, podia passar um telegrama, ele mandou um portador, uma pessoa que, por coincidência, ia para lá também, e mandou um recado que eu vim embora. Aí sim. Aí eu vim. Chegou aqui, ele era empresário aqui. Então, tinha os conhecimentos, tinha também o genro do meu irmão, o genro, desculpa, o sogro do meu irmão, uma pessoa bem relacionada. Ele começou a procurar, se informar sobre o que havia contra mim, sobre o que havia, aquele negócio. E eu fiquei, não houve nenhum seguimento disso aí. Houve a informação de que eu seria convidado a depor pelo jornal, eu seria intimado pelo jornal. E realmente aconteceu isso. Parece que não foi nem um edital. O negócio naquele tempo era muito. Não era como o jornal do Comércio de Acana. Eu não me lembro que tipo de notícia foi, se foi edital ou foi uma reportagem, eu não sei como foi, realmente aí eu lhe confesso. Porque a coisa, eu sei que saíram a relação dos estudantes que deveriam comparecer ao quartelzinho para prestar depoimento. E meu nome estava lá, determinado dia. Mas no dia tal compareceu o estudante e a relação. Aí era enorme a relação, era toda a cúpula que passa na hora de alguém que assim, podia ameaçar o regime que estava sendo implantado. Aí então, aí eu compareci lá. Aí me lembro nesse dia, fiquei o dia todinho lá, ninguém foi ouvido durante o dia. Ficamos até 5, 6 horas da tarde. Ninguém, todo mundo esperando. Até que chegou o major, eu não lembro o nome dele, Major Paz. O major chegou e disse o seguinte: bom, quem quiser esperar para depor durante a noite, fica aí. Quem não quiser, amanhã 8 horas daqui. Eu preferi isso aí, voltar no dia. Mas a maioria ficou. Eu quando cheguei no outro dia, 8 horas, estava lá. Era lá perto ali da rua do hospício também, Quartesão. Porque hoje o Quartesão está no forro daí não, no meio do Quartesão. E então, cheguei lá, ele estava ouvindo ainda um colega nosso. E eu soube depois que ele tinha passado a noite todinha ouvindo esse cara. Aí quando foi 8h20, mas aí terminou o depoimento do colega lá e me chamou, era 8h20 mais ou menos. Aí ele fez umas perguntas idiotas assim, se eu saber qual era o malefício, né, causado pelo governo Juscelino Kubitschek, que vamos lá no país, eu não sei. É muito assim. Sei, né? Aí a maior parte do depoimento não fui eu que falei, foi ele que falou. Porque era ele defendendo, porque naquele dia aí ia haver a eleição da União dos Estudantes. E ele querendo me convencer de que a eleição só devia ter um candidato. Sempre o exército daquele tempo. No 64, a minha interpretação é que a estratégia do exército foi essa, foi de inibir de alguma maneira os movimentos de esquerda e botar os candidatos dele nos órgãos, né, acadêmicos, certo? Para ver se com isso conseguiriam conquistar os estudantes. Só que não conseguiu. Mas na escola de engenharia eles botaram, que passou pouco tempo, quer dizer, sofreu tremendamente, né, a oposição, e depois o Cristóvão Buarque foi eleito em outubro. Entendeu? Antes de eu sair da escola, porque eu saí da escola no fim de 61. Nesse período de abril a outubro, parece que teve demissão coletiva do diretor. Não, teve uma renúncia do Drummond, que foi o meu sucessor. O Drummond foi o meu sucessor, aí quando veio em 64, houve uma renúncia coletiva do diretor. Acharam por bem fazer uma renúncia coletiva, porque acharam que era melhor, que ia ser menos confronto com a ideia, etc. Aí houve isso. Aí estou falando assim, inclusive eu era representante, assim.
Aí ficou um colega nosso interinamente, que era O membro diretor. diretor, respondendo, só tinha ele, diretor. Todo mundo era o senhor, era o Esdras. Então, depois ia haver um candidato que era Mário Duarte Costa. Esse episódio eu contei lá no Instagram, não sei se você se lembra. E quando chegou o dia da eleição, aí depois apareceu um segundo candidato. Não, minto. No dia da eleição só tinha o candidato Mário Duarte Costa. A eleição foi suspensa. O Exército mandou suspender a eleição. E eu fui falar com o diretor da nossa escola, que estava respondendo pela reitoria, que era vice-reitor, junto com o Hélio, dava uma espécie de assessoria ao Hélio. Que ele não tinha tanta experiência. Então, o doutor Newton disse que o Exército tinha mandado suspender a eleição porque o candidato era um comunista disfarçado. Aí, Newton Maia gostava muito dos bons alunos. E Mário Duarte era o melhor aluno da escola naquela ocasião. Ele tinha passado em primeiro lugar no vestibular, em primeiro lugar em todos os cursos. E então, eu perguntei, o senhor sabe quem é o candidato? Ele disse, não. Esse candidato é Mário Duarte Costa. Ele fez o barro, ele tomou um susto. Como ele se surpreendeu. Né? Então, depois disso aí, apareceu esse outro candidato, Marcelo Figueiredo. E houve uma reunião na polícia com o Hélio, que estava respondendo pelo diretório, e os dois candidatos, e a polícia deixou claro que só podia ter um candidato, e o candidato era Marcelo Figueiredo. Aí Mário Duarte, que já estava pressionado pela família, para deixar aquele negócio. E aí desistiu. Desistiu e ficou só o Marcelo, candidato. A maioria dos alunos não foram votar. Dos poucos que votaram, voto em branco foi mais numeroso do que o voto dele. Isso ele ficou, isso foi em abril, mas abril não, deve ter sido em maio, abril, maio. Ele ficou até outubro, né? Quando o Cristóvão foi eleito. O presidente eleitório novamente. Depois, em dezembro, aí eu terminei o curso. A nossa formatura, não sei se já lhe contaram como foi. O senhor foi orador. Eu fui orador e o doutor Baltar era o paraninho. Então, pouco antes da faculdade, né? Eu estava achando até a coisa muito calma, eu pensei que a gente ia ser abordado. Mas o reitor chamou o doutor Baltar e explicou a ele, tomou conhecimento que a polícia ia para lá, para qualquer pessoa que fizesse qualquer crítica ao governo, ele ia prender, não sei o que, qualquer coisa, e que o reitor viu que queria ser desagradável, que tinha de uma maneira de evitar isso. Então, a gente, Baltar nos chamou, a mim, que era o orador, e o presidente da comissão de festa da formatura, e fez ver a gente que era melhor a gente não fazer o discurso, porque o nível da pessoa da polícia que ia para lá não tinha condições de avaliar se a gente estava criticando ou não. Inclusive o discurso dele não tinha nem a palavra Brasil. No discurso dele todinho você não lia a palavra Brasil. Então, o que foi que fiz? Chegou a mim que sempre naquela época, o senhor, o orador era em primeiro lugar, falar o orador estudante. Aí me deram a palavra, eu saudei a mesa, as pessoas estavam na mesa, e fiquei calado, 1 minuto de silêncio. Muitas pessoas não entenderam, não. Aí quando terminou, aí eu pedi o grau de engenheiro. Eu cito o grau de engenheiro, que era a formalidade que tinha. Aí os estudantes, colegas dos outros anos, quem saiu do Teatro Santa Isabel? Conhece o Teatro Santa Isabel aqui? Não. É um teatro antigo, mais de 100 anos, né? Aquele estilo, foi com um arquiteto francês. E quase 200 anos de Teatro Santa Isabel, não sei, assim. Então o pessoal fica lá em cima. Sempre aquele parece um comunista em Paulo do Rio, né? Aquele estilo assim. Eles ficavam lá em cima no que chamava a torrinha, né? Aí começaram a gritar, então, liberdade, bom, aí não houve nada. Mas colegas nossos viram os agentes de polícia lá, na hora que eles gritaram, ficaram agitados, o pessoal da polícia estava do lado. Aí quando chegou na vez do orador do Paraninfo, ele ainda estava ramando o discurso dele,
ele, por segurança, deixou em casa. E pegou uma pasta cheia de papel. Isso aí já tinha combinado com o reitor. Então o reitor não se surpreendeu. Dizendo, passava a mão do reitor com o discurso que ele ia proferir naquela cadeira. Passou a pasta cheia, ele passou em papel branco, porque isso podia ser apreendido. Aí ele, primeiro que ele ia perder todo o trabalho dele. Ele depois mimeografou e distribuiu o discurso dele. Depois. Pronto, aí na ocasião da ata, o secretário, que era um cara ligado ao Serviço de Informações do Exército, queria omitir tudinho que aconteceu, a gente não aceitou. A gente fez questão de transcrever na ata tudo o que aconteceu. Foi certo. Ficou tudo na ata. Se você tiver acesso, 27 de dezembro de 64. O senhor tem cópia do discurso? Tem mais não. Por isso que eu fiz isso aqui. E aí, Antônio Carlos Carlos Zetano, que era o diretor da escola nessa época, 95, aí eu fiquei devendo esse discurso. Porque na verdade depois o pessoal pediu para rodar do seu filho. Aí foi que eu viajei para a Bahia, perdi muita coisa do material. Então, se agora você apagar sua vida, você vai escrever um capítulo do livro. Aí eu escrevi isso aqui. Para corrigir. Mas o meu discurso era um discurso assim, exatamente historiando a época que a gente passou. Por isso que eu escrevi assim, esse aqui é o meu discurso ampliado. Mas com detalhes, esse discurso, com detalhes, tá? Não, o discurso não era tão longo, era curto. Então, até historiando os fatos importantes do período que ele passou na escola. Exatamente. A greve de 1 terço, a greve de 61, essas coisas. O que aconteceu naquele período, os fatos importantes. A renúncia de João do Quadro, não conhece, né? Essas coisas assim, o fato importante é a participação nossa. Isso aí exatamente, eu não sei se todos estão aí, mas eu fiz essa, quer dizer, isso aqui eu entrevistei as pessoas, né? O doutor Baltaro, entrevistá-lo, ele já está bem velhinho. As pessoas, Mário Duarte, entrevistei. O Éder, eu entrevistei. Você gravou, você só pegou, anotou? Não, eu anotei. Gravei, eu não sou especialista na área, né? Eu não sei se eu disse aqui que eu entrevistei, mas... Você uma vez me perguntou, ó, Nelson Baez faleceu, mas você me perguntou para o Nelson Baez, né? No telefone há pouco tempo, sim. Faleceu. O nome dessa poesia é Coração. Até o nome da poesia